começando 2026 com o nosso modo Consentir Verão, para trazer um pouco esclarecimentos de dúvidas que foram surgindo ao longo dos nossos vídeos, de quem está nos acompanhando, alguns conceitos e diferenciações importantes para o pessoal se situar e entender um pouquinho os nossos temas ligados aí a relacionamento, sexualidade, afetos reais, conversas necessárias. E a ideia, então, hoje é que a gente possa fazer realmente um bate-papo nesse clima de verão, com essa paisagem aí diferente, para tornar esse ano um ano mais leve para todo mundo. Isso aí. Agora a gente tirou umas pequenas férias, né? E aí fomos conversando sobre o projeto, conversando com as pessoas que começaram a assistir nossos vídeos, e a gente se deu conta que tem algumas perguntas que são muito importantes, que geralmente acho que pra gente é muito fácil da gente pensar, né, o que um sexólogo faz, o que é terapia sexual, né, quem é que procura, quando procura, mas para o público geral nem sempre é algo que as pessoas sabem. Então a gente queria começar esse ano podendo apresentar para vocês um pouquinho o que um sexólogo faz, né, o que é uma terapia sexual, quando que as pessoas têm que procurar uma terapia sexual. E eu acho interessante começar também falando um pouquinho do nosso lugar de fala. Tanto eu quanto a Mi somos psicólogas de formação, e no campo da psicologia a sexualidade ela vem, ela aparece, porque a sexualidade ela faz parte da vida. Então, como psicólogas, a gente já tinha um olhar, né, deveria ter um olhar atento para o campo da sexualidade. Só que foi se tornando tão presente nas demandas, nos atendimentos, na busca de ajuda dos nossos pacientes e casais, as queixas relacionadas ao campo da saúde sexual, que a gente sentiu essa necessidade de então buscar uma formação mais específica como sexólogas clínicas para poder integrar esses dois fazeres. Mas é interessante, porque a gente conversa com muitos colegas da psicologia e percebe ainda, né, uma certa dificuldade em incluir o campo da sexualidade na prática clínica do cotidiano. E por que isso acontece? Nós somos terapeutas de casal, né? Mas não necessariamente a terapia de casal, ela te prepara e te forma de uma maneira mais especializada para trabalhar com as demandas sexuais. E a sexualidade é uma parte importantíssima dentro de um casamento, né? Enfim, de uma relação conjugal ou de casal. Da mesma forma que ela é importante, ainda hoje ela é um tabu. Então a gente percebe uma certa dificuldade em abordar esse tema, porque a gente precisa, para falar disso, se sentir à vontade, se sentir confortável. E o espaço do Consentir é para trazer um pouquinho desse conforto para vocês, de entender que sim, faz parte, a gente precisa investir nesse campo, conhecer um pouco mais, para que a gente tenha liberdade de trabalhar, tanto nós, da psicologia, quanto os colegas da sexualidade, quanto o público em geral, de poder lidar com as suas demandas e conseguir identificar a partir de que momento uma dificuldade ela pode se tornar uma disfunção. E aí a terapia sexual vem para nos ajudar a entender essa diferenciação. Né? O que é um desconforto que pode ser, né, trabalhado entre as parcerias e a partir de que momento a gente precisa, então, buscar um processo, uma diferenciação de passar de uma terapia de casal, que vai lidar, né, várias demandas, e a terapia de casal, Mi, não sei, na tua prática, eu percebo que ela é muito uma necessidade de nomear necessidades, tanto emocionais quanto sexuais, e muitas vezes falhas na comunicação, que acabam trazendo as pessoas para o consultório. Aí tem uma diferenciação que é importante a gente colocar, né? Porque as pessoas nos procuram para atendimento de casal, mas não necessariamente elas trazem as demandas sexuais, porque como a Jamile falou, ainda é um tabu. Então, se o profissional também não evoca um pouco, não pergunta um pouco sobre isso, às vezes o casal não traz a sexualidade como uma demanda. E aí que eu acho que é legal a gente diferenciar a terapia de casal da terapia sexual, né? A terapia de casal, ela vai trabalhar todas as demandas ali da relação de apego, a comunicação, as questões de rotina, os hábitos, as questões familiares anteriores, transgeracionais e também as questões de sexualidade, né? Casais com filhos, enfim, trabalha todas as demandas e também as questões de sexualidade. A terapia sexual, ela já tem um foco maior para as questões das queixas sexuais, que daí elas podem ser questões mais da resposta sexual, do ciclo de resposta sexual. Então a gente está falando em desejo, excitação, orgasmo. Em todas essas fases as pessoas podem apresentar alguma queixa e isso ser uma demanda de terapia sexual, mas também pode ser sobre intimidade, né? Pode ser sobre prazer, sobre a busca de prazer, vínculo, intimidade, orientação sexual, questões de identidade de gênero. Então a terapia sexual ela vai ter esse foco mais
específico nessas demandas, enquanto a terapia de casal, ela é para trabalhar também essas demandas sexuais, mas não de uma maneira tão, né, acho que a específica. grande diferença é que a terapia sexual, ela nos coloca numa posição de experimentar sensações, emoções antes evitadas, né? Por temores, pelo medo, pela dificuldade de intimidade. Então, a terapia de casal, ela prepara emocionalmente e oferece recursos para ampliar uma comunicação assertiva, para que o casal possa se engajar nas tarefas de terapia sexual, que é, bom, essa semana a gente vai ter que se desafiar a fazer uma coisa diferente daquela que a gente vinha fazendo. Porque se a gente estava fazendo de uma forma e não estava funcionando, a gente tem que mudar. Se vai dar certo, a gente não tem como saber sem que os pares possam experimentar. É a partir dessa experimentação prática que a gente consegue, no processo terapêutico, entender o que funcionou, o que precisa melhorar, onde tem que investir, quais são os recursos que a gente pode trazer, seja de fantasias eróticas, seja outros estímulos que eles possam juntos vivenciar, para então a gente poder avaliar e entender o que funciona. Porque o que acontece? A gente tem, né, um arcabouço de técnicas, mas elas precisam fazer sentido para o casal. Então a gente vai pegar esse recurso como um norte, mas a produção de sentido vai se dar no processo e é a partir disso que a gente vai definir os desafios. Alguns colegas chamam como tarefas, eu prefiro chamar como desafios. E a gente está falando, claro, de terapia de casal, mas a gente poderia estar falando de uma terapia individual também, né? Terapia sexual individual. E tu está trazendo um ponto que eu acho que é importante, que hoje em dia a terapia sexual, ela é trabalhada menos nesses aspectos fisiológicos, assim, né? Acho que tem uma ênfase maior hoje em dia nos aspectos também sociais, relacionais, de contexto do paciente, né? As crenças que desenvolveu ao longo da vida, né? Os mitos, e que isso influencia muito. Então é uma psicoterapia voltada para a sexualidade. E acho que esse é um diferencial ao longo dos anos, né? Que começou, começou acho que de uma maneira mais até como medicalização, né, do normal e anormal, que é normal, e hoje em dia ela tem essa contextualização maior, assim, de trazer mais a vida do paciente e o seu contexto para as queixas, para entender o que está influenciando nessas queixas sexuais. E eu acho que um diferencial importante, assim, a gente começa muito com a psicoeducação. O que é a psicoeducação? É a gente fornecer para o paciente, né, ou para o casal, para o par, informações, seja do ciclo da resposta, seja dos aspectos emocionais envolvidos, e é interessante poder dizer, assim, que muitas vezes as pessoas se surpreendem, o que parece ser óbvio nem sempre é. Eu sempre trago isso, que nos relacionamentos o óbvio precisa ser dito, e às vezes é o terapeuta que vai apresentar, através da psicoeducação, esse óbvio, para entender qual é a real demanda. E essa é uma coisa interessante, porque muitas vezes chega no nosso consultório uma queixa que não é a real demanda, né? A queixa é o sintoma, é aquilo que traz a pessoa para buscar ajuda, mas não necessariamente é o X da questão, né? Eu sempre digo que a gente, num primeiro momento, vai apagar o incêndio, né? Resolver o conflito maior, para então juntos poder ir construindo qual é a demanda. E a sexualidade, às vezes, ela não vem como queixa, mas ela é uma demanda. E é isso que a gente quer aproximar, né? A queixa da demanda. São coisas diferentes? Sim, são. E aí o nosso olhar clínico vai ajudando a construir esse caminho. Eu vou trazer um exemplo disso que tu falou sobre a queixa e demanda, né? Acho que para o pessoal entender melhor como que chega, né? Às vezes, por exemplo, tu pode ter uma pessoa que chega no consultório com uma queixa de, eu não tenho desejo, né? Não sinto vontade de transar, não tenho desejo e tal. Aí tá, né? Tu poderia pensar daqui a pouco que é um desejo hipoativo, poderia ir para esse lado, né? Então a gente faz a investigação fisiológica, enfim, a gente faz uma série de perguntas avaliativas. Mas aí tu vai conversando e tu vai vendo que o casamento tá em crise, ou que aconteceu uma ferida de apego, muitas vezes importante, que gerou um trauma ali na relação, e aquilo afetou, de alguma maneira, o desejo. Então, às vezes chega uma queixa, mas tem uma demanda por trás que é uma demanda maior, né? Que explica de certa maneira ou faz com que tenha essa consequência dessa queixa, que é uma queixa sexual, né?
Então, acho que é isso, né? Os pacientes vêm ali, geralmente, com um sintoma que está mais latente, o sintoma que mais incomoda. Mas geralmente existem outras questões relacionadas que são questões do relacionamento, dos vínculos, das famílias de origem, sociais, questões sociais, né, questões de contexto que estão incidindo, né? E acho que uma outra coisa muito importante, eu diria fundamental. Quando nos buscam pedindo ajuda, normalmente tem uma disputa para entender quem é o portador do sintoma. Então, o problema é meu, o problema é teu. Não. Na terapia de casal, na terapia sexual, existindo uma relação de longo prazo e uma relação constante, né? As pessoas só se relacionam entre si, a demanda é nossa. O paciente, pra gente, é o relacionamento. Sim. Essa disputa de quem é que tá certo, quem é que tá errado, quem é o portador do sintoma, ela não leva a lugar nenhum. Então, um dos primeiros movimentos que a gente faz é fazer com que o casal possa compreender que aquilo que eu penso, digo, atuo, de alguma forma vai influenciar na dificuldade do outro e vice-versa. Então, é uma via de mão dupla. Né? Não tem uma busca de quem está, né, assumindo quem é o culpado, quem é o inocente. Né? Então, é bem interessante. Eu brinco com os casais que eles são uma porta giratória de banco, assim, né? Tipo assim, eles estão ali, quando um empurra, o outro vai. Quando um para, o outro para. Porque é isso, né? A gente trabalha a relação, a gente não trabalha as demandas de um ou de outro. E mesmo casal, uma disfunção, né, mais específica, sei lá, tem uma dificuldade de direção, disfunção erétil, ansiedade de desempenho. Pode ser que o homem que esteja com a resposta prejudicada, mas tem algo, talvez, na comunicação com a parceria que provoca aquela ansiedade, que intensifica, que pode reforçar. Né? Então, não tem como trabalhar uma dificuldade individual quando tem uma relação, né, envolvida no processo. Quando tu tá num vínculo, tu forma um tipo de dinâmica com a outra pessoa, né? Então, essa dinâmica tem reforçadores positivos, reforçadores negativos e tal, que fazem um movimento do casal. Então, é bem isso, né? A gente trabalha a relação e a dinâmica que se forma naquele relacionamento e não necessariamente uma pessoa ou outra. Até porque se a gente for trabalhar como responsável, a gente levanta meio que uma sensação de culpa, às vezes, né? Competição, enfim, que nunca leva a um lugar legal, né? Aí, claro, diferente quando se trabalha, né? Um paciente individual que tem uma relação, uma vida sexual com mais de uma parceria. Bom, aí a gente vai trabalhar individualmente quais são, né, os ativadores, porque aí são individuais. E principalmente se a dificuldade se repete em mais de um contexto. Com pessoas diferentes, eu tenho a mesma dificuldade. Bom, então tem algo teu que precisa ser investido e olhado. Então são essas duas modalidades. Quando existe um vínculo fechado e fixo, a gente vai trabalhar a relação como paciente. Bom, quando o paciente tem mais de uma parceria, isso se repete, né? Então, assim, em todos os contextos, a gente vai olhar para as questões individuais dessa pessoa. Tu sabe uma coisa que eu fiquei pensando agora que seria legal, enfim, as pessoas saberem, de repente, é uma pergunta, o que é considerado uma sexualidade ok, assim, né? Ou quando que é uma queixa e quando deveria procurar, né, um profissional. E o quanto isso é subjetivo, né? O que é uma sexualidade ok, né? Assim. Depende do nível de satisfação de cada um, porque o que é ok pra mim pode não ser pra ti. Agora, o que a gente percebe é que às vezes as pessoas banalizam a ideia de uma vida sexual, né, pouco ativa, com uma frequência muito baixa, ou que pelos processos de evitação acabam entendendo que tá tudo bem não ter uma vida sexual. Né? E bom, para os assexuais está tudo bem, mas não, né, não é a realidade da maioria das pessoas. Né? É porque daí essa é uma pergunta que vem e ela, que nem a Jamile falou, ela é muito subjetiva, porque, por exemplo, assim, eu não tenho desejo, mas eu posso estar satisfeito com a minha relação, né? Eu posso ter uma frequência sexual X e isso ser ok para mim e para um outro casal, isso ser um problema. Então, na verdade... é um parâmetro que eu acho importante, o desejo de vida. Se não tem o desejo sexual, mas tem desejo de vida, a gente avalia. Eu acho que tem que pensar assim em 3 fatores, assim, uma questão de saúde mesmo, física, né, num adoecimento físico, mas a questão de satisfação e sofrimento. Porque se tu tá satisfeito com a vida que tu tem, do jeito que ela é, com as escolhas que tu faz, com a resposta sexual do teu corpo, como ela acontece com a tua relação, ela é ok, assim, ela não existe um parâmetro que é igual para todo mundo, né? E existe questões de senso comum muito relativas a gênero, né? Porque às vezes é esperado dos homens tal
coisa, daí os homens não conseguem alcançar aquilo ali, eles pensam, eu tenho um problema, mas não necessariamente. Às vezes as mulheres é a mesma coisa, uma mulher tem que ter orgasmo múltiplo, eu não tenho, isso é um problema. É um problema pra ti? Sabe, te causa sofrimento? Então, assim, tem questões de senso comum que às vezes assustam um pouco, né, as pessoas e os casais, mas que elas podem, pra ti, não ser um problema, não te gerar uma insatisfação. Se tu acha que tu tem uma insatisfação que te causa um sofrimento, isso já tá há meses te atrapalhando as tuas relações, ou tem dor e isso te atrapalha, aí eu acho que sim, né? Porque eu acho que é um padrão subjetivo do quanto eu tô sofrendo com aquela queixa. Acho que uma outra medida também é o desconforto, né? Se eu tenho um desconforto que me faz hesitar, bom, talvez eu tenha que olhar, porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa buscar um equilíbrio. Qual é o equilíbrio para cada um? Vai depender da realidade de vida e do que se espera dessa sexualidade, né? Isso aí. Então, pessoal, se fez sentido pra ti um pouquinho do nosso bate-papo sobre relacionamento, sexualidade, e o teu interesse foi despertado para se aproximar um pouco mais de vínculos diversos, afetos reais e conversas necessárias, continue com a gente. Curte o nosso vídeo, compartilha com as pessoas que tu gosta, porque eu acho que o nosso objetivo também é alcançar cada vez mais pessoas nessa conversa descontraída sobre um tema que faz parte da vida de todos nós. Curte aí, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Esperamos você!